Olá! Se você está vendo esse vídeo, é porque eu venci o medo. E estou aqui para te ajudar a vencê-lo também. Sei que existe no seu coração aquele sonho guardado que ainda não foi realizado por um único motivo: o medo. E disso eu tenho experiência de sobra. Como, por exemplo, esse meu primeiro vídeo no YouTube aparecendo. Mas antes de eu fazê-lo, foram anos ensaiando, anos sendo espectadora e anos tomada pela dúvida. Será que eu posto? Será que eu não posto? Será que eu faço? Será que eu não faço? E hoje eu tomei uma decisão. Vim com medo mesmo, mas sem duvidar, mas vim. E estou aqui para te incentivar. Se hoje você se encontra paralisada pelo medo, cheia de dúvidas, e se hoje você se encontra perdida, porque é isso que a dúvida causa em nós, ela nos deixa perdidos, apenas comece, apenas faça e vá com medo mesmo. Na palavra do Senhor, lá em 2 Timóteo 1:7 diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O espírito que existe em nós não é de medo. Então, a gente não pode tomar posse disso para as nossas vidas. E por muitos anos eu deixei que isso tomasse conta da minha vida. Eu sempre fui uma menina cheia de fé, cheia de sonhos, e eu sempre criei que o Senhor tinha o melhor para minha vida. Eu sempre acreditei que o Senhor tinha o melhor. Mas por muito tempo deixei que o medo tomasse conta do meu coração. E quando o medo vinha, ele não vinha só, ele vinha disfarçado de dúvida. Será que eu consigo? Será que eu posso? Será que estou pronta? Será que é o certo a se fazer? Será, sempre será. Mas nunca concluí. E isso gerava em mim uma ansiedade, gerava em mim inconstância e me paralisava. Logo adiante, tentei nutrição. Falei, vou nutrição, porque nutrição pode me garantir um emprego melhor, né? E aí, tentei, ganhei a bolsa. E na hora de começar, travei. Fiquei com medo. Porque vinha na minha cabeça: e se eu não ter condições de abrir um escritório? E se lá na frente eu não conseguir um trabalho? Porque não é uma área fácil. Mas eu duvidava. Só que ao mesmo tempo que eu duvidava de mim, eu não duvidava só de mim, eu duvidava de Deus. Eu duvidava do que Ele pode fazer, o que Ele é capaz de fazer através da minha vida. O Deus do impossível. Então, a dúvida, ela pairava na minha vida. E isso foi para emprego, isso foi para relacionamento, isso foi para ministério, isso foi para chamado, até mesmo chamado. Mas principalmente propósito. O real propósito de tudo aquilo, porque eu sempre tive um sonho de que toda área que eu fizesse, eu iria ensinar. Eu iria fazer um canal no YouTube e iria ensinar. Então, nunca era somente para mim mesma. E hoje, eu me encontro aqui, fazendo esse vídeo, falando justamente sobre algo que por muito tempo da minha vida me paralisou, me parou. E eu vim trazer uns exemplos bíblicos de que o medo, ele não nos torna fraco, mas nos faz humano. O maior exemplo de todos que a gente tem na Bíblia é Jesus Cristo, que lá no Getsemane, um pouco antes dele ser preso, ser morto, ser crucificado, ele temeu, ele teve medo, ele sentiu uma aflição muito grande. E a única oração que ele fazia era: Senhor, se possível, faça-se de mim esse cálice, mas todavia seja a tua vontade. Ele estava ensinando pra gente que, apesar do medo, apesar da aflição, e apesar de que vai ser difícil, a gente precisa estar na dependência de Deus, estar confiando nele e crendo que é ele quem vai fazer acontecer. E a dúvida, ela nos impede disso. Ela nos impede de
crer que o Senhor vai fazer, ela nos impede de confiar no Senhor. E a única coisa que Ele pede para nós é confiança. Quando deixamos ser tomados pela dúvida, é porque não temos fé de que aquilo vai acontecer. Porque lá em Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não vimos, mas esperamos. Ou seja, é a certeza, e a dúvida ela não traz uma certeza. A dúvida ela nos deixa para um lado e para o outro. A palavra de Deus ela vai falar sobre a dúvida. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ou seja, a dúvida, ela nos faz ficar perdidos. A dúvida, ela nos paralisa porque a gente não consegue avançar. Mas muito mais perdidos, porque a gente fica, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu vou? Será que eu sou? Ela não vem só, ela é gerada do medo. Então, quando eu entendi que era a dúvida gerada pelo medo de lá na frente não dar certo, ou lá na frente eu não conseguir, que me deixou paralisada por muitos anos. Então, eu não conseguia fazer nada. E quando eu fazia, eu era inconstante naquilo que eu fazia. Isso para todas as áreas da minha vida. E hoje eu entendo que se eu não tivesse parado, chegado no Senhor, Senhor, e aí? Eu tô com medo, preciso de Ti. Foi nessa dependência que os milagres começaram a acontecer na minha vida e foi nessa dependência que as coisas começaram a destravar. E hoje eu digo a você isso. Comece com medo, vá com medo. Porque o medo, ele sempre vai aparecer quando estamos no propósito. O medo, a insegurança, o pesar. E por que o medo, ele sempre aparece quando estamos no propósito? Porque a nossa mente foi programada para ficarmos no conforto, para que seja tudo fácil, sabe? A gente não queira nada que nos tire da zona de conforto. E o propósito, ele vai na contramão do conforto. Ele nos tira da zona de conforto. Então, por isso que o medo, ele vem com tudo. Quando dependemos dele, o medo automaticamente vai embora. Então, hoje esse é o meu conselho. Se eu fosse esperar por um dia estar preparada, 100% pronta para fazer esse vídeo, esse dia nunca ia chegar. Mas eu fiz essa oração. Senhor, estou com medo, mas eu vou com medo, crendo que o Senhor vai estar comigo e vai me ajudar. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, foi isso que aconteceu. Então, esse é o meu conselho final. Se você tem um sonho aí guardado, entregue nas mãos do Senhor, creia, sem duvidar, sem duvidar. Vá com medo mesmo, faça com medo mesmo, porque o Senhor, ele vai ser contigo do início ao fim. É isso que eu digo a você. Não perca mais tempo. Apenas agarre a promessa e creia num Deus do impossível. E o resto acontece. Fiquem com Deus, que o Senhor Jesus abençoe vocês. Um beijo.